Amém, queridos? Então vejam, leiam comigo, por favor, segundo livro dos Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1, 2 versículos só. Depois a gente vai passear aqui pela Bíblia. Se você ama a palavra do Senhor, vai ser uma bênção hoje. Amém? Diz assim, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Gedida, filha de Adaías, e era de Boscate. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse instante. Curva a tua cabeça, por favor. E eu queria que nós orássemos nesse instante. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, a vida de cada um que aqui está. Quero clamar, Espírito Santo, pela tua presença nesse momento. Eu quero clamar para que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir aquilo que está no teu coração, Jesus. Eu peço, Deus, nesse momento, pelo seu agir pessoal, em cada pessoa que agora nesse instante está orando. Eu sei que o Senhor quer falar algo com pessoas específicas, de maneiras específicas. E eu oro para que isso possa ser entregue, Deus, nessa manhã. Deus, que eu não atrapalhe o seu mover, me dê as palavras corretas, me ajude, Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor transmitiu antes para mim. Ajude, Pai, a que eles possam perceber, Deus, a tua palavra, a tua correção, talvez o teu conselho piedoso, Senhor, nessa manhã. Abençoe nossas vidas. Eu quero declarar, Senhor, um local aberto para ouvir a tua palavra. Leva cativa, Senhor, todas as mentes agora a tua obediência, a obediência de Cristo, para que a gente possa ouvir e, sobretudo, praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem está empolgado aqui com a palavra de Jesus? Amém. Está de manhãzinha, está frio, mas vamos buscar o Senhor, né? O louvor foi poderoso e a gente ainda vai continuar aqui na presença do Senhor. Amém? O pessoal pode projetar. Gabriel, está aí a palavra? Está dando algum problema, Tá, poxa, obrigado, viu? Obrigado, Gabriel. Cara bonito. Queridos, vejam só. O título dessa palavra é Um Coração como o de Josias. Talvez você não conheça Josias, ou talvez leu a palavra do Senhor e não foi tão profundamente, talvez, na vida de Josias. Quem aqui já ouviu falar do rei Josias? Levanta a mão. Então a gente percebe que talvez nem tantas pessoas ouviram falar muito bem de Josias. Mas veja, eu estava, já faz aí talvez um mês mais ou menos, que eu estava orando, meditando na palavra do Senhor, e Deus começou a falar comigo sobre esse homem. Cheguei lá no capítulo 22 do livro dos Reis, do segundo livro dos Reis, e esse texto que a gente acabou de ler, falou muito ao meu coração, porque o texto diz que Josias andou nos mesmos caminhos dos seus antepassados, né? Sobretudo Davi. E a verdade aqui, queridos, não era para ser desse jeito. Não era para Josias ter andado nesses mesmos caminhos. Você pode dizer assim, por que se ele era o rei lá em Judá? Na verdade não era, porque Josias estava envolvido em um contexto totalmente depravado, se eu posso utilizar essa palavra, porque realmente era o que existia naquele ambiente. Josias, mesmo sendo um rei de Judá, aquele que tinha descendido de Davi, ele pegou uma estrutura totalmente profana. Veja, Josias era filho de Amon. Seu pai foi Amon, reinou somente 2 vezes em 2 anos em Judá, e também foi neto, né, melhor dizendo, de Manassés, talvez o pior rei que Judá tenha tido. Então, se a gente olhar para a carga, digamos, a sua herança, tanto genética como familiar, o negócio não estava bom, certo? Então o contexto que ele pega era um reino herdado de 2 pessoas que tinham totalmente profanado a adoração a Jesus, a adoração a Deus. Então me dê exemplos, Tiago, do que é que acontecia. Veja, desde a época de Davi foi estruturado a adoração, ao Pai. Obviamente que a arca foi trazida, vocês conhecem a história de Davi, ele trouxe a arca do Senhor. Um dos primeiros atos de Davi foi trazer a arca do Senhor, colocou levitas para ficarem adorando ao Senhor lá, 24 horas por dia, estabeleceu o culto ao Senhor.
Amém? Mas o que é que acontece? Os anos vão se passando e os reis vão se desviando no caminho. E aí a gente chega nesse abençoado chamado Manassés, Adriano. Assim, ele não era um cara qualquer. Ele fazia pouca coisa, era tranquilo o reinado dele, sabe? Ele só pegou o filho dele e ofereceu a um deus, chamado Moloque. E ele assim, ele não estava muito satisfeito. Ele pegou esculturas de outros deuses e colocou dentro do templo de Deus. E vocês sabem que Daniel tinha profetizado sobre isso e que isso era uma abominação. Inclusive, isso aqui vai acontecer nos últimos dias, tá? A profecia de Daniel é para quê? Quando houver abominável desolação, ou seja, alguém sendo adorado no templo do Senhor, não sendo Deus. Aconteceu inclusive quando o imperador Tito veio e destruiu Jerusalém e todos os judeus foram enviados para fora. Eles colocaram a adoração dentro do templo de Israel. E esse homem fez isso. Então ele pegou Baal, colocou lá para ser adorado. Ele pegou lá um culto para estrelas, para deuses, para sol, e colocou tudo lá no templo do Senhor. Então ele fez o que nenhum outro rei tinha feito. E no final dos tempos, no final dos dias da sua vida, ele foi lá e ainda se arrependeu, mas ele não deixou de fazer o que já tinha feito. Ele não reestruturou tudo isso. O filho dele, Amon, recebe o reino e continua fazendo a mesma coisa. Então, se a gente olhar para a vida de Josias, ele tinha um pai e um avô, que talvez fossem os maiores exemplos dele, que não podiam ser seguidos. E ele encontra uma estrutura totalmente destruída. Para você ter ideia, quando Josias assume, ele assume com 8 anos, porque alguns rebeldes foram lá e disseram: olha, a gente tem que matar esse cara, que era o pai dele, Amon. Fizeram uma rebelião e mataram o pai dele, com 2 anos somente de reinado. E ele assume o reino com 8 anos. Veja, um cara com 8 anos, eu fiquei pensando esses dias, minha filha tem 6, 2 anos a mais, o que é que esse cara sabia? Então ele assume o reino com 8 anos de idade. Daqui a pouco eu vou falar como foi que esse cara reinou. A gente vai falar já sobre isso. Tá, mas veja, além de uma carga espiritual pesada, de pai e avô, que não deram exemplo nenhum a ele, exemplo nenhum positivo, ele herda um reino totalmente profano. Totalmente profano. Então, Josias toma esse reino dessa forma, mas a Bíblia apresenta que ele fez algo diferente. A Bíblia diz que ele andou nos caminhos do seu pai Davi. Então, isso mostra para mim e para você que passado talvez explique as consequências que existem na minha vida. Amém? Mas elas não me isentam da minha responsabilidade pessoal. Amém? Porque às vezes, queridos, nós estamos querendo nos isentar da responsabilidade que é nossa. Veja, se nós olharmos para a vida de Josias, ele deveria fazer o quê? Continuar nos passos dos pais deles. Mas o que é que Josias faz? Ele decide fazer tudo diferente. Vocês vão ver aqui o que é que esse homem fez. Inclusive, não sou eu que estou dizendo, tá? A Bíblia diz em 2º livro das Crônicas, capítulo 34, que não houve, nem antes, nem depois, nenhum rei como esse homem, que se apegasse à lei do Senhor, que buscasse o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força, e a lei de Moisés. Veja, o que é que a Bíblia estava querendo dizer desse homem? Que ele cumpriu o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração e de toda a alma, e sobretudo cumpriu a lei de Moisés ainda. E assim, se a gente olhar para trás, quem eram os antecessores do cara? Davi. Quer dizer que esse homem foi além de Davi. Então, não quer dizer que o nosso passado vai determinar o nosso futuro. Amém? Porque às vezes o que eu estou vendo é que a gente está se apegando demais ao passado. A gente acha, olha, não, porque o meu pai fez isso, o meu pai foi desse jeito, eu vou viver a minha vida como meu pai foi. Não, queridos. Você é uma pessoa e o seu pai é outra.
Você precisa e eu cortar o cordão umbilical dos erros do seu pai. Você não é mais ele. Amém? Eu não sou mais meu pai. Imagina um cabra de 35 anos, Walter, com dois meninos, ficar pensando que o meu pai ainda vai destinar o meu futuro. Sabe, eu creio que eu estou falando para alguém especificamente aqui. Eu nem ia falar sobre isso agora, tá? Nem estava programado para agora, eu ia falar depois. Mas eu sinto que o Espírito Santo está fazendo uma ênfase específica para alguém ou alguns aqui, que estão querendo viver do modo que o pai vivia e ainda estão justificando, dizendo, não, o meu pai fez isso, o meu pai falou isso de mim lá quando eu tinha 2 anos de idade, o meu papai me disse que eu não ia prestar para nada, e até hoje eu não presto para nada. Certo, mas o seu pai provavelmente pode até ter morrido, ou ele está vivo, você tem filho, você está vivendo, e você está vivendo em função do que o seu pai falou. Queridos, não cabe mais. Não cabe mais. Eu não posso viver em função do que os outros me dizem, do que o meu pai fez. Veja, não tinha ninguém dentro da minha família quando eu me converti. Ninguém tinha se convertido lá em casa. Eu tinha um primo, eu tinha minha avó, mas não tiveram talvez influência, porque nós não estávamos tão próximos. Influência talvez foi pequena, né? Não posso dizer que não, mas com certeza eles oraram por mim. Mas veja, dentro da minha família, estruturalmente falando, meu pai e minha mãe, ninguém buscava a Deus, ninguém. Inclusive, uma das palavras que Deus tinha falado comigo antes de eu me converter, era que eu seria a pessoa que levaria o evangelho para dentro de casa. E assim foi, não pela minha glória, mas porque Deus fez assim. E eu entreguei minha vida a Jesus, depois disso veio minha irmã, minha mãe, minha outra irmã, e por fim meu pai. Veja, e Deus mudou uma estrutura familiar. Imagine se eu fosse seguir nesses caminhos. Então, queridos, vamos acabar com essa história de que meu pai fez. Vamos acabar com essa justificativa de que eu não avanço porque eu não tenho que avançar. Vamos acabar com esse espírito de Elias, né? Lembra o que é que Elias disse? Elias disse, eu não sou melhor do que os meus pais. Pode me levar. Elias, eu não posso dizer isso. Sabe, eu digo para os meus filhos, vocês serão melhores do que eu. Vocês vão à frente, vocês vão mais adiante do que eu. Nós temos que ir adiante. Amém? Depois do recado, vamos voltar para a palavra. Glória a Deus. Então veja, essa é a estrutura que o rei Josias encontra. Perfeito? A estrutura encontrada era essa: profanação total, um reino totalmente devasso. Já havia anteriormente dividido o reino, 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro, perfeito? Mas aí, como vocês viram, o rei Josias aparece. E a verdade é que eu vou falar sobre algumas características do coração de Josias, porque Deus falou muito comigo, quando eu estava lendo a palavra. Eu disse assim, Senhor, me dê um coração como desse homem. Vocês vão ver as características do coração dele aqui, mas antes disso, ontem quando eu estava buscando, Deus me disse muito claramente, olha, fala para o meu povo que tudo começa em mim. Porque às vezes, quando talvez alguém venha aqui pregar, eu e você começamos a pensar o seguinte, eita, que cara de Deus, velho. Ele fez isso tudo sozinho. Ele fez isso tudo porque ele foi lá e na força do seu braço se posicionou. Ele orou, ele jejuou, ele orava 3, 4, 5 horas por dia. Ele lia a Bíblia 300 vezes. Ele fez isso, isso, isso. Não é isso, tá? Não é sobre o que Josias fez, mas sim sobre quem produziu em Josias esse coração. É muito mais sobre isso, porque eu tenho visto, infelizmente, na nossa sociedade, pessoas que querem demonstrar que são algo, sabe? E me parece que falta a gente querer dizer que não é nada e que quem fez tudo na nossa vida foi Deus, sabe? A gente sabe de tudo, hoje tem curso para tudo, né? Mas tem um curso aí para o cara aprender a postar encomenda nos correios, digamos. Tem curso para tudo hoje, porque as pessoas estão querendo ensinar, mas não estão querendo aprender, e não estão querendo também entender que as coisas que acontecem na nossa vida foi por meio de Deus, e foi apesar de nós. Amém?
Eu e você temos que ter isso no coração. Aí você diz assim: Tiago, por que você está dizendo isso? Vamos ler a palavra. A palavra vai dizer a mim e a você. O primeiro texto que a gente leu, acompanha comigo aí, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 1, 2 e 3. Você vai ler comigo e você vai entender o que é que eu estou falando. Tá? Olha o que é que diz o texto. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos. Aí diz: a mãe dele chamava-se Gedida, filha de Adaías, e era de Boscate. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Lê o versículo 3 comigo. No 18º ano do seu reinado, Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e descendente de Mesulão, ao templo, dizendo, versículo 4, vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o preparar a prata que foi trazida ao templo do Senhor e os guardas da porta, e que os guardas da porta recolheram. Só até aqui, depois a gente vai continuar a leitura do texto. Veja, por que eu estou dizendo que foi uma obra começada por Deus? Primeiro, eu não sei se você sabe, mas Josias foi profetizado pelo menos 3 séculos antes. Certo? Havia uma profecia de que se levantaria um rei chamado Josias, 3 séculos antes. Certo? E disse o nome dele e falou o que ele faria. Tá? Você vai ver isso lá em 1 de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Depois, se você quiser, você pode ler. Eu trouxe o texto aqui. Então, havia uma profecia. Deus tinha dito, olha, eu vou levantar alguém. Por quê? Jeroboão, quando se dividiu as 12 tribos, 12 ficaram com Jeroboão e 2 tribos ficaram com os descendentes de Davi. O que foi a primeira coisa que Jeroboão fez? Criou 2 bezerros e disse, olha, ninguém mais vai subir para Jerusalém, vamos todos ficar adorando aqui. E aí Deus dá essa profecia, eu vou levantar alguém que vai pegar os ossos desses profetas, desses sacerdotes que estão adorando um Deus que não sou eu, e ele vai queimar esses ossos e jogar tudo por cima. Você vai ler isso lá em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 2, certo? Depois você pode ler. E ele diz, olha, eu vou levantar um homem chamado Josias. Então, primeiro, existia uma palavra profética sobre a vida desse homem, certo? Segundo, quando ele começa a reinar, ele reina com quantos anos? 8 anos. Você acha que com alguém com 8 anos de idade tem capacidade para reinar? Óbvio que não. E a Bíblia ainda indica quem foi que Deus levantou para estar do lado dele. Quem foi? A mãe dele, Gedida. O sumo sacerdote Ilquias e o escriba Safã. Então, a estrutura de Israel era uma estrutura monárquica, que havia vários conselheiros lá no reino. E essa estrutura monárquica contava com pessoas que eram conselheiros, pessoas mais sábias. Então, provavelmente, o que aconteceu com Josias foi, ele foi levantado como rei, mas a mãe dele foi vista como rainha-mãe, ficou do lado dele, e esses 2, o sumo sacerdote Ilquias e esse homem, Safã, estavam ali aconselhando o rei nos primeiros anos de sua vida. Amém? Então veja, Deus cuidadosamente colocou algumas pessoas ao redor de Josias, para que ele fosse instruído na palavra do Senhor. Você vê aqui, inclusive, que quando ele começa o seu reinado, ele vai e manda o escriba Safã falar com o sumo sacerdote Ilquias. Quando ele vai lá, vê mesmo. Veja como era a estrutura, o problema que Judá tinha se envolvido. Ele estava reconstruindo o templo, porque o templo estava acabado, não existia mais adoração lá em Israel. E ele manda esse homem ir lá. Safã vai, junto com Ilquias, vão arrumar o templo. Quando eles olham, está a lei de Deus lá, perdida. O livro de Deus estava perdido dentro da casa de Deus. Que absurdo. E aí eles pegam aquele livro, leem e depois levam para o rei. O rei, quando vê aquilo, diz, pronto, agora o serviço está feito, está todo mundo acabado. Eu não vou adiantar não, tá? Mas o que é que eu estou querendo estruturar para você? Quem começou aquilo tudo na vida dele foi Deus. Foi Deus que plantou no coração dele o desejo de buscar ao Senhor.
Foi Deus que plantou do lado dele pessoas que pudessem ajudá-lo para que ele fosse quem ele foi. Então, queridos, se eu e você estamos achando que Deus está nos levantando pela nossa força, eu e você estamos enganados. Porque a verdade é que se fosse na nossa força, estava tudo acabado. O que Deus tinha estruturado para Josias, para o rei Josias fazer naquele local, era uma obra sobrenatural. Era uma obra, sobretudo, de Deus. Nenhum homem podia fazer o que Josias fez, sem que Deus tivesse levantado, sem que Deus tivesse organizado toda a estrutura para que aquele homem fizesse alguma coisa. A gente precisa parar, queridos, de achar que é Deus que está me usando para modificar uma história, mas que eu sou o autor da história. Sabe? Sabe essa síndrome de escritor, que a gente acha que está modelando tudo, que a gente acha que Deus está nos colocando no centro das coisas? Sabe essa sensação que a gente tem de que tudo que Deus está fazendo é para uma conjuntura específica, porque eu sou o cara? E não é. Nós é que participamos da história de Deus. Amém? Eu e você participamos da história que é dele. Ele é o autor. É ele que constrói a nossa história e coloca a nossa história dentro da história dele. E eu e você temos que nos alegrar por isso. Veja que honra. Nós estamos participando da história de Deus, do plano dele. Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus tem um plano. E esse plano, óbvio, nos inclui, mas nós não somos os autores principais. Quem é o autor principal disso tudo? Deus. É Ele. Você vai ver que tudo está convergindo para Jesus, e eu e você somos cooperadores, vasos e barro. Mas o problema é que eu e você estamos achando que porque estamos buscando, porque as células estão multiplicando, porque eu estou lá, entro na minha casa, eu estou no devocional todo dia, porque eu orei por tal pessoa, trouxe uma palavra profética para ela, Deus está dizendo assim: eita cara, esse cara é muito bom e eu vou usá-lo. Quem já pensou aqui isso? Amém, tem gente que ainda tem coragem, né? Os outros ou não têm coragem, ou porque ainda talvez não se viram dessa forma. E eu oro para que Deus possa mostrar a miséria do seu coração. Amém? Então veja, a gente está em uma geração que acha que Deus precisa de nós. Vê, não é? Na verdade não é isso. E quanto mais cedo eu e você entendermos isso, melhor, para a gente não quebrar a cara. Glória a Deus. Então, a gente percebe que tudo começa com Deus. Deus é o autor da história. E aí ele começa a criar dentro do coração de Josias características que assim me impactaram demais. E eu creio que Deus quer falar conosco nessa manhã. A primeira característica que Deus incute no coração de Josias. É claro que houve uma resposta, tá? Claro que houve uma resposta, porque a gente precisa equilibrar as coisas. Uma coisa é soberania de Deus, outra coisa é responsabilidade humana. Às vezes a gente quer dizer assim: olha, não, tudo é por Deus. Se Deus quiser, vai acontecer. Mas a gente deixa de saber que eu e você temos uma responsabilidade também. Tá? É claro que isso aqui é muito difícil de estruturar, porque parece que são coisas contrárias, né? Mas nós temos uma responsabilidade. Então a primeira coisa que eu vejo no coração de Josias era um homem que buscava a Deus, mas sem interesse. Porque a verdade, queridos, é que a gente, na maioria das vezes, busca Deus com interesse. Me perdoe, mas é verdade. Eu e você, muitas vezes, buscamos o Senhor com interesse. Qual é o interesse? Às vezes eu quero um emprego, às vezes eu quero uma esposa, às vezes eu quero um filho, às vezes eu quero que alguém me respeite, às vezes eu quero que as pessoas me vejam como alguém de renome. E eu estou buscando o Senhor, e quando Ele não me dá aquilo que Ele me disse que ia dar, ou até que Ele nem me disse, mas eu criei, o que é que acontece? Eu fico com birra, eu fico chateado, eu fico achando que as coisas não deveriam ser desse jeito.
Vamos ler a palavra para você ver o que é que aconteceu com Josias. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 3. Versículo 3. Olha o que é que a Bíblia diz de Josias. No 8º ano do seu reinado, ou seja, ele começou com 8, ele já estava aí com quantos anos? 16 anos. Sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais, dos postes de Azerá, das imagens esculpidas e dos ídolos de metais. Abre também aí, por favor. Na verdade, esse texto a gente já leu, não vou me ater novamente no mesmo texto. Mas esse texto que eu ia apontar para vocês, 23, segundo livro dos Reis, 23, 1 e 2, é o mesmo texto que fala que ele começou a buscar o Senhor. Então veja, ele, muito cedo, começou a buscar a Deus. Ele começou a inclinar o seu coração para buscar o Senhor. Então esses dois textos mostram, muito cedo, 16 anos, ele começou a buscar a Deus. Mas a verdade, queridos, é que a busca dele não era uma busca interesseira. Tiago, por que você está dizendo isso? Porque vocês vão ver, daqui a pouco nós vamos continuar lendo a palavra, vocês vão ver que ele começa a buscar a Deus, manda o sacerdote Ilquias ir lá na casa do Senhor que ele estava reconstruindo já. Quando eles chegam lá, encontram o livro do Senhor. O sacerdote lê o livro e manda Safã entregar o livro a Josias. Safã lê o livro para Josias. Quando Josias lê aquilo, ele rasga as vestes dele e ele diz assim: se tudo que tiver escrito nessa palavra aqui for verdade, nós estamos mortos. E aí o que é que ele faz? Manda, por favor, consultar a profetisa Uda. Safã e Ilquias vão lá falar com essa mulher. E a mulher diz assim para eles: olha, diga ao rei que mandou vir aqui, que realmente eu vou fazer tudo que eu disse que ia fazer. Eu vou destruir, porque o pai dele, o avô dele, no caso Manassés, fez o que era mal aos meus olhos. Mas porque ele rasgou as vestes dele e se humilhou diante de mim, diga a ele que não vai ser no tempo dele. Você diz: Tiago, o que é que tem a ver? Tem a ver o posterior. Assim que ele recebe essa palavra profética, o que é que ele faz? Ele fica com raiva de Deus? Não. Ele reforma tudo. Então veja, Josias, mesmo quando recebeu uma palavra que não era a que ele queria, ele provavelmente esperava assim: olha, eu vou lá, vou falar com aquele homem, vou pedir para falar com aquela mulher, a profetisa. Quando voltar a palavra do Senhor para mim, vai ser assim: olha, porque você rasgou suas vestes, eu vou mudar a sorte de Judá. Não foi. Deus ainda foi bondoso com ele e disse: olha, não vai ser no teu tempo. Você vai ser recolhido com seus pais. Mas eu vou sim destruir Judá. Não adianta. Ele não ficou com raiva. Ele reconstrói tudo. Por isso que eu estou falando que ele era um homem que buscava a Deus sem interesse. Você tem que pensar o seguinte, veja. Josias não precisava buscar a Deus. Entre aspas. Por quê? Porque ele tinha tudo. Ele era o rei, ele era rico, ele tinha pessoas que estavam ao lado dele para servi-lo, mas ele sabia que uma coisa dentro dele lhe faltava: Jesus. Então ele foi buscar a Deus sem desejo de receber nada em troca. E eu queria perguntar para mim e para você: faz quanto tempo que eu e você não buscamos a Deus sem interesse? Sem talvez estar precisando de alguma coisa. Talvez é porque o dinheiro deu uma apertada aqui, eu estou sem dinheiro, aí eu vou lá e vou clamar a Deus. Talvez porque alguém fez algo comigo. Talvez porque eu estou querendo multiplicar uma célula. Talvez porque um discípulo meu está me dando trabalho. Talvez porque eu não estou fazendo as coisas como deveria. Talvez porque eu briguei com a minha esposa. Porque eu preciso de sabedoria para cuidar do meu filho. Faz quanto tempo que eu e você não buscamos a Deus só para estar com Ele? Sabe? Não estou interessado em nada, Senhor, eu só quero estar do teu lado. Tem uma vaguinha?
Quarta-feira eu estava aqui, e Marcos Albino estava trazendo a palavra, e eu estava orando, adorando, e o culto da quarta-feira tem sido muito precioso, e me veio aquele desejo, penso eu que brotado do coração de Deus. Não acho que seja alguma coisa de mim, porque sinceramente eu já me decepcionei demais comigo, então eu não fico colocando mais nada. Então brotou um desejo assim de estar com Deus. Era esse o desejo. Eu não queria receber nada, sabe, me veio na consciência algo do tipo: eu quero ficar com Deus, eu estou com saudade dele. Queridos, foi um mover aqui no final do culto de quarta-feira. Eu fiquei acho que uns 20 minutos ali, depois que tinha acabado. Deus me pegou de um jeito. Fazia tempo, sinceramente, que eu tinha ficado. Parecia que eu estava flutuando. Adriano depois veio orar comigo, eu não sei, eu estava meio grogue, eu estava meio aéreo, porque Deus tinha me pegado de um jeito que fazia tempo. E veja, Ele não me disse nada, era só Ele que estava. O que nós precisamos entender é que às vezes nós estamos só buscando Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós somos uma geração interesseira, infelizmente. Nós estamos interessados no que Deus pode dar para nós. E olha, se você for desse tipo, você não vai durar muito. Não vai durar muito com Deus, certo? Me perdoem, mas você não vai durar muito, porque o que está preparado de tribulação, de pressão, é do que você está vivendo para mais, tá? Não adianta querer viver uma vida onde eu e você estamos interessados somente nas mãos do Senhor. E eu não estou querendo dizer aqui que Deus não dá bênçãos, tá? Alguém que prega isso está mentindo, porque na verdade nós somos dependentes de Deus. A Bíblia fala lá em Deuteronômio, quando Deus está falando para o povo de Israel, Ele diz assim: olha, vocês estão indo para uma terra que mana leite e mel, eu vou colocá-los lá dentro. Mas eu quero que vocês saibam que não é pelo esforço do seu braço, não é pela sua mão, é porque eu sou bondoso com você. E eu não quero que vocês lembrem lá no passado e ficam dizendo assim: olha, foi pela força do meu braço que eu adquiri o que eu adquiri. Não é por isso, não é por isso. Deus é um Deus bondoso, galardoador. Mas veja, você quer que alguém só lhe busque quando precisa de algo? Eu estou precisando de alguma coisa, eu vou lá buscar a Deus, sabe? É porque eu quero ter um nome famoso. É porque eu quero fazer alguma coisa. É porque eu quero uma bênção. Meu irmão, vamos parar com essa meninice. Nós temos alguém para buscar, além do que uma mão que vai dar alguma coisa. As mãos do Senhor estão aí, Ele é assim, Ele não muda, Ele não deixa de dar presentes para mim e para você, porque eu faço as coisas, eu deixo de fazer, Ele é desse jeito. Mas queridos, nós precisamos ser um povo que busca pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá. E aí quando Ele não nos dá algo, a gente fica com raiva. Eu fico triste porque Ele não me deu nada. Me ajude, homem. Me ajude. A gente precisa ser um povo que diz assim: Senhor, dê o que der, eu estou aqui. Gostando ou não gostando, minha alma gritando, minha alma dizendo que eu não vou te adorar, minha alma com raiva, mas eu vou dizer à minha alma: louve ao Senhor. É isso. A gente fica vinculado aos nossos sentimentos, aquilo que a gente sente, o que as circunstâncias dizem para nós. Se esse homem fosse viver em relação às circunstâncias, ele sabia que estava condenado, ele sabia que o pai dele não prestava para nada, que o avô não prestava para nada, ele sabia que o povo também não prestava e que ele também não prestava. Ou seja, pronto, lascou, todo mundo morrer. E o que é que ele fez? Tá bom, eu vou adorá-lo. Está tudo certo. Eu e você temos feito isso? Ou a gente é aquela geração que precisa receber presentes? Eu vou para lá porque eu vou sentir. Sabe o que é que eu tenho visto hoje em dia? Infelizmente, pessoas que vêm para cá, para frente, ou vêm para a igreja para receber, como diz meu amigo Ítalo, cadê ele? Um chaba. Eu recebo alguma coisa na minha alma que me deixa mais feliz e está tudo jóia, mas eu não mudo nada. É dopamina, geração de dopamina. Eu quero estar aqui recebendo alguma coisa, mas eu não mudo nada na minha casa. Na minha casa eu sou a pior desgraça do mundo.
Lá na faculdade eu também não faço nada. No meu trabalho todo mundo me olha e diz, olha, presta para nada. Aí eu só quero alguma coisa que alegra a minha alma momentaneamente. Não. Eu preciso de Deus. Meus queridos, nós precisamos ter essa consciência de que nós temos que buscar a Deus por necessidade e por urgência. Se eu e você não buscarmos a Deus, nós estamos mortos. Mortos em nós mesmos. Minha oração nessa manhã é que você entenda que você não presta para nada. E que eu também não presto para nada. E que se não for por Deus, sabe, falta isso dentro de nós. A gente tem que olhar para dentro da gente e dizer assim, cara, o que é que serve de dentro de mim? O que é que está aqui? Sei lá, velho, o que é que dentro de mim presta? Mas a gente fica se olhando e achando que é legal. Se houvesse alguma coisa de legal em mim e você, Jesus não tinha vindo. Ponto. O evangelho não seria por ele. Amém? Não seria por Jesus, seria por nós, pelo meu mérito, porque eu busco a Deus. Vamos parar com isso. A Bíblia diz que ninguém busca a Deus. Se eu e você buscamos, é porque Ele criou algo dentro de mim e porque Ele teve misericórdia e graça. É isso. Ponto. Vamos parar com essas estruturas, sabe? Eu sinto que Deus está chateado com esse negócio da gente achar que é por causa de nós. É apesar de nós. Você acha que Deus vai construir em nós uma igreja que seja limpa, sem mácula, dependendo de mim e de você? Ele consegue fazer isso dependendo de mim e de você? Impossível. Impossível. Existe uma pobreza em nós, como o pastor pregou alguns cultos atrás. Nós precisamos de Deus. A gente tem que entender as nossas misérias. Sabe, eu tenho que olhar para mim mesmo, para dentro de mim e dizer, Senhor, se não for o Senhor, a coisa está feia. E ele sabia. Ele foi lá e buscou o Senhor. Ele foi lá e disse, olha, os meus pais não fizeram uma aliança correta contigo. Os meus pais profanaram o teu templo. Os meus pais esqueceram o teu livro. Os meus pais não fizeram o que deveria ser feito. Mas eu estou aqui e estou clamando misericórdia. Tenha misericórdia de mim. E sem interesse, tá? Não tinha interesse, porque ele sabia que a coisa não ia mudar. Esse homem celebrou a maior Páscoa. A gente vai ver daqui a pouco. Ele celebrou a maior Páscoa que Israel já viu. Desde os anos do profeta Samuel, ninguém viu uma Páscoa como esse homem celebrou. Sabe, os animais, as ofertas eram a rodo. Era a rodo. Era muita coisa para ofertar ao Senhor. Então existia dentro dele um coração que não tinha interesse. Imagine o que Deus vai fazer quando nós tivermos um coração desinteressado nas coisas. Quando eu e você não servimos a Ele, quando as coisas estão boas, quando eu estou recebendo bem, quando eu estou ganhando bem, quando eu estou com dinheiro dentro de casa. Eu e você precisamos servir a Deus quando as coisas estão boas ou quando não estão. Quando a minha alma está querendo servir e quando ela não está. Quando a minha alma me diz que eu devo servir ou quando não. Eu tenho que servir a Deus porque Ele é digno. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto que eu queria falar para vocês. Josias tinha um coração de discípulo. E me parece que falta nessa geração um coração de discípulo. As pessoas sabem demais. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe que, olha, eu fiz pós-graduação, eu terminei minha graduação, eu fiz mestrado, doutorado. Eu não me importo com isso que você fez. E tenho certeza que Deus não está se importando com isso, se dentro de você não tiver um coração de discípulo. Por que eu estou dizendo que ele tinha um coração de discípulo? Ele começou muito cedo a aprender. 8 anos de idade, tinha a mãe dele lá dizendo, olha, você tem que seguir aqui, eu estou conjecturando, tá? A Bíblia não diz, mas me parece que se a Bíblia falou que a mãe dele era gedida, provavelmente essa mulher fez alguma coisa. Ele tinha um coração de discípulo, ele queria aprender. Sabe, nós vivemos numa sociedade que ninguém mais quer aprender. Talvez eu dou um Google, eu pergunto ao ChatGPT e resolvi o problema. Mas tem coisa que o ChatGPT não resolve, viu?
Tem coisa que o Google não resolve se eu e você não tivermos um coração de discípulo, de estar do lado de pessoas que são sim referência para a gente. Eu e você não vamos crescer, não adianta. Tem coisa que não se passa, tem coisa que não se lê na internet, tá? Tem coisa que não se lê na internet. Toda vez que eu lembro disso, eu tenho um coração de discípulo, eu lembro de um aluno meu, vocês vão rir, gente finíssima. A gente estava em uma comunidade, né, a FIC tem um projeto nas comunidades, e a gente foi levar assistência jurídica para essa comunidade. E eu estava lá, né, acompanhando os alunos, e aí as pessoas chegavam para ser recebidas e ouvidas, e toda vez eu percebia que esse aluno meu saía, quando alguém chegava. Eu disse, o que esse cabra está fazendo, rapaz? Toda vez que chega alguém, ele sai. Aí eu, velho, o que é que tu toda vez sai? Disse, não, professor, eu peguei a dúvida dela e fui perguntar ao ChatGPT como resolver. Eu disse, foi. Então responda aí a ela agora. Senta aqui. Responda a ela aí. Ele, não, professor, não o quê? Você não disse que o ChatGPT responde? O que foi que ele disse? Ou seja, a gente está achando que tudo a gente é autodidata, consegue aprender tudo sozinho, que a gente não precisa ter um coração ensinável, que talvez o pregador da internet vai dizer a gente. Veja, esse homem foi cercado por pessoas que podiam dizer algo para ele. Ele tinha um coração de discípulo. Como é que eu e você vamos crescer se eu e você só queremos ensinar, mas não sentamos para aprender? Como é que é isso? Me expliquem. Vocês sabem de tudo? Eu sei de tudo. Sabe, precisa ter dentro de nós esse sentimento de que eu não sei das coisas, essa dependência. A gente fica. E aqui eu não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que pesquisar, não é isso, sabe? Eu estou falando de uma coisa de dentro, estou falando de uma coisa interna, que muitas vezes nós não temos. A gente prefere 1000 vezes ensinar do que ser ensinado, é a verdade. E doa quem doer. Nós queremos muitas vezes ensinar, profetizar na vida das pessoas, trazer uma palavra, mas nós não queremos ser corrigidos no discipulado, nós não queremos ser corrigidos por um amigo, nós não queremos ser corrigidos por pessoas que talvez não sejam líderes, nós não queremos ouvir uma palavra de correção das outras pessoas, porque em nós está faltando esse coração ensinável, que quer ouvir conselhos. Veja, existia um rei antes dele, da descendência do pai dele, filho de Salomão, o rei Roboão. Chegaram para Roboão e disseram assim, Roboão, veja, o seu pai nos afligiu com uma taxa tributária muito forte, parece com o Brasil, né? Uma taxa tributária muito forte, muito imposto nas nossas costas, para construir o templo do Senhor. Mas olha, se você não fizer o mesmo do seu pai, nós vamos te servir. Aí o que é que Roboão faz? Ele pergunta aos sacerdotes. Aí os sacerdotes dizem assim, Roboão, eles estão certos. Olha, escuta eles vão te servir. Aí ele diz assim, tá bom, mas eu vou conversar com meus amigos, olha, os primos, aquelas desgraças que viveram ali com ele tudo, fazia a mesma coisa, vamos lá que eu quero ouvir o que o meu coração quer me dizer. Não é isso que muitas vezes a gente faz? A gente não quer ouvir o que o discipulador diz, ou o que o líder está dizendo, porque é contrário aos meus desejos. Aí eu procuro para mim profetas que vão falar o que eu quero ouvir, não é? Aí ele foi para esses profetas e eles disseram assim, diga a ele que o teu dedo mínimo é mais forte do que todo o corpo do teu pai. Aí ele fez isso, conselho legal. O que é que acontece? Reino divide. Então vê, Josias não andou nesses conselhos, ele foi ouvir. Veja, por que eu estou falando que tudo isso é uma obra de Deus também? Coração de discípulo. Mas olha, que coisa inusitada. Eles encontram o livro do Senhor lá dentro e eles leem, provavelmente, tá? Eu estou conjecturando, mas provavelmente Deuteronômio, onde falava dos castigos pela desobediência. E eles encontram o texto específico. Veja se não é a mão de Deus fazendo as coisas. Eles leem, depois leem para o rei. E aí ele começa a modificação. Mas por quê? Primeiro ele sentou para ouvir. Primeiro ele sentou para ouvir e receber conselhos. Somente aos 16 anos ele começa a fazer uma obra diferente.
e sempre ouvindo aquelas pessoas, provavelmente. Provavelmente ele estava ouvindo. Amém? Terceiro ponto que eu queria falar com vocês, do coração de Josias. Primeiro, só relembrando, Josias tinha esse coração que amava o Senhor, que buscava ao Senhor, sem nenhum interesse. Segundo, ele tinha um coração de discípulo. E terceiro, Josias tinha um coração que amava a palavra profética e a voz de Deus. Sabe, queridos, nos falta isso hoje. A gente amar a palavra profética, a gente amar a palavra do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes a gente está interessado em receber uma palavra que seja boa para nós. Os pais deles anteriormente fizeram isso. Sabe, vários reis de Israel, os reis de Israel matavam os profetas, diziam: não, esse cara aqui, ele só profetiza contra mim, eu não quero ouvi-lo não. Vocês sabem que na cultura judaica, na tradição judaica, foi o avô dele, Manassés, que mandou matar Elias. Não tem na Bíblia, tá? Mas é uma tradição judaica que diz isso. Porque Isaías era um profeta contemporâneo a Manassés e era um profeta do Reino do Sul. Então, alguns estudiosos do judaísmo dizem que quem mandou matar Isaías, foi Manassés. Então, a verdade era que ninguém queria ouvir a voz profética. Para que eu vou ouvir a voz profética se eu sou o rei e se eu posso fazer tudo? E se aqui eu mando e todo mundo tem que obedecer, porque se não obedecer, vai dar errado para ela. Para que eu vou ouvir? Abre comigo, por favor, no mesmo texto, segundo o livro dos Reis, 23, mas a partir do versículo 11. Eu quero te mostrar porque eu estou dizendo que ele amava a palavra profética. Versículo 11. E é importante nós lermos, tá? 22, na verdade, tá? 23 não, 22. A partir do versículo 11. Vamos ler do 10 para vocês entenderem o contexto. Depois o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Então Safã leu para o rei. Assim que o rei ouviu a palavra do livro da lei, rasgou suas vestes, deu ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, e a Acabó, filho de Micaias, ao secretário Safã e ao auxiliar Asaías: vão consultar por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito. Veja, ele diz: vai consultar a profeta. A palavra do Senhor já está me dizendo que o negócio não está bom, mas eu quero ouvir a palavra do Senhor. E aí ele vai. Os sacerdotes vão até aquela profetisa chamada Uda. E aí o versículo 15 diz: ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo que está escrito no livro e tudo que o rei leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito, e a chama da minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Versículo 18: diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, que assim diz o Senhor, rei de Israel, Deus de Israel, o seguinte: já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam destruídos e amaldiçoados, e porque você rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão toda a desgraça que trarei sobre esse lugar. Então, eles levaram a resposta ao Senhor. Veja que não foi uma resposta muito boa. Mas ele não estava interessado na resposta ou nas consequências. Você vê que no capítulo 24 ele começa uma estrutura de reunião, de mudança. Ele chama todo o povo e diz: olha, vamos fazer uma aliança. Eu quero que vocês leiam a palavra do Senhor para todo o povo aqui, que eu quero que eles vejam que eles estão pecando contra Deus. Ele lê para todo mundo, faz uma aliança com o povo e com Deus, durante todas as pessoas, diante de todas as pessoas, e começa a mudar as coisas.
celebra Páscoa. Ele sai em todos os lugares onde tinha altares para outros deuses, destrói os altares, quebra tudo, mata os sacerdotes, mata as profetisas, os profetas, tudo que não prestava ele faz uma limpa. Inclusive, ele não faz uma limpa somente em Jerusalém, ele vai até o reino do norte, que já tinha sido levado cativo pelos assírios. Ele vai lá, destrói aqueles 2 bezerros, lembra que eu falei? Para cumprir a palavra profética que Deus tinha dado a respeito dele, quase 300 anos antes. Ele vai lá, mata, pega os ossos deles e joga em cima daquele templo, destrói tudo. Começa uma reforma absurda. Veja, um homem que seguiu uma palavra profética, um homem que seguiu a palavra de Deus e que quis ouvir a palavra do Senhor. Sabe, se tem uma coisa que eu admiro nos pastores da nossa igreja, é que eles amam a palavra profética. Eu vejo aqui direto, faz 15 anos que eu estou aqui na igreja. Todas as vezes que o pastor Rodrigo ou outro profeta do Senhor vem aqui, eles dizem: fale o que o Senhor quer falar. Não tenha receio, fale, nós queremos ouvir. Tem que ter muita coragem e muito caráter para fazer isso. Porque eu conheço muita gente que quando diz vem um profeta, o caba se esconde. Eu não vou não, porque ele vai dizer, ou não é, Walter? Ele se esconde e diz, eu não vou não, senão ele vai dizer a minha vida, aí vai estar tudo errado. Veja que vergonha. Mas esse homem disse, olha, eu fiz coisa errada, porque na verdade ele sabe que ele também estava incluído naquela estrutura. Mas mesmo assim ele manda, vai chamar por favor, fala com aquela profetisa, pergunta o que é que Deus estava pensando da gente. Em meio a tudo isso que já estava acontecendo, ele não se esconde, queridos. Veja, quantas vezes nós temos nos escondido do que Deus está falando para a gente. Quantas vezes Deus fala com a gente 2, 3, 4 vezes, eu estou me incluindo nisso, tá? Quantas vezes Ele fala em uma área específica e a gente fica dizendo, não é meio por aí, eu acho que não é comigo. Não, Deus, é assim, o Senhor sabe da minha vida como foi, eu não consigo mudar, é meu temperamento, não é? É meu temperamento, eu sou colérico, sabe? O colérico é essa impaciência. É porque o colérico, ele se ira fácil. Eu não estou nem aí, querido. Eu não estou nem aí. A palavra diz que eu e você precisamos ser temperantes, que nós temos que ter dentro de nós o fruto do Espírito. É isso. Então quando eu e você falhamos, a gente tem que parar de justificar e dizer, é na minha nota mesmo, foi eu que errei e eu tenho que pedir a Deus para que Ele me ajude. É isso. Porque se eu e você ficarmos justificando tudo, por causa do temperamento, por causa da minha família, a culpa é de todo mundo, só não é minha, só não é sua. E aí eu não mudo, porque se a culpa é dos outros, eu não preciso mudar, eu só preciso seguir no que eu sou. Então vamos parar, né? Tem discípula de Amanda Vitória, a gente ama muito ela sempre diz, é o jeitinho dele. Eu disse, Vitória, não diga isso não é jeitinho não, porque safadeza tem que ser mudada, não é? Eu e você temos que mudar, se eu estou errando eu tenho que mudar, ponto. Vamos parar com essa história. Então eu não posso viver uma vida que não reflete a luz do Senhor. A questão é, e assim, queridos, eu não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, tá? Não é isso, não é sobre isso, porque ninguém consegue ser perfeito. Eu disse nesse instante aqui, no início da palavra, que é por Deus. O que eu estou dizendo é que a gente tem que parar de ficar justificando as coisas. Pedir perdão, tá? E todo mundo que é casado aqui sabe que todo dia sempre tem uma conversinha ali, uma briguinha, um negocinho, outro, você tem que pedir perdão, não é? Porque ou coisa para tratar o homem ou o casamento. É ou não é? E eu quero declarar uma palavra sobre a vida de vocês. Casem. Casem, que você vai crescer em nome de Jesus. Casem. Como dizem, né? Casem é ótimo. E é ótimo mesmo, mas trata. Trata. Com força. Amém? Então, o rei Josias, ele era o tipo de pessoa que não estava preocupado com o que os outros iam dizer. Ele estava preocupado com o coração de Deus, Walter. Sabe, quando você e eu pregamos, ou pecamos, melhor dizendo, você está preocupado com o que o seu discipulador vai dizer, com o que o seu líder de célula vai dizer, com o que o pastor vai falar, ou com o que Deus está pensando de você? Qual é a sua preocupação? É com a sua reputação ou com o coração de Deus? Porque no momento que eu e você pecamos, nós temos que pensar, como é que Deus está pensando? Como é que o coração de Deus está nesse momento?
Eu disse na Fire, mês passado, que às vezes a gente recebe muitos elogios. As pessoas nos elogiam. E às vezes a gente precisa entender que os elogios que nós recebemos talvez não refletem o nosso caráter. Não é? Por quê? Porque aquela pessoa tem uma vista das coisas. Ela nos ama. Mas Deus tem a vista dos pontos. Entende? Ela tem um ponto de vista. Deus tem a vista dos pontos. Então, quando Deus dá uma declaração dessa quanto a esse homem, dizendo assim, olha, não teve nenhum rei antes nem depois, aí o cara tem que dar pulo mesmo. Porque foi Deus que disse. Mas por que Deus disse isso? Porque ele era um cara que se preocupava com o coração de Deus. Eu e você temos que nos preocupar com o coração dele. Não é com o nosso, não é com a nossa reputação. Se você errou, se você falhou, se você pecou, vá lá e diga, Senhor, eu errei, eu pequei. Mas foi contra o Senhor. Foi contra o Senhor, me perdoe. E para você ter ideia, Josias não foi perfeito, tá? Não foi. Você vai ver lá, no capítulo 35 de segundo livro das Crônicas, que ele se orgulhou no final da vida dele. Deus tinha levantado um rei do Egito. Levantou o rei do Egito para poder destruir outra nação. E ele quis se meter na história. O rei do Egito disse, ei, fica na tua. Foi Deus que mandou eu fazer, é melhor tu correr. E ele disse, não, eu sou do jogo. Eu vou resolver. Quando ele meteu a cara lá, morreu. Veja, não era para ele ter morrido. O que foi isso? Orgulho. Certo? Ele tinha ouvido a palavra profética antes, não vigiou e não ouviu a palavra profética. Claro que não retira tudo que Josias fez, tá? É um detalhe somente. A Bíblia mostra isso muito claramente. É um detalhe da vida dele, porque tudo o resto que ele fez foi um absurdo. Mas por que eu estou dizendo isso para mim e para você? Porque nós somos pó. E nós precisamos de Deus. Precisamos do Senhor. Amém? E para a gente encerrar, o quarto ponto é que Josias tinha um coração reformador. Aqui eu acho que me pega. Aqui eu acho que é mais difícil. Por quê? Porque reformar as coisas não é fácil. Porque mudar as coisas não é fácil. Porque primeiro, para que Josias fosse um homem que fosse lá e reformasse a terra, o externo, ele tinha que reformar o coração dele. Ele tinha que mudar o coração dele por dentro. Ele tinha que mudar interiormente, porque provavelmente aquela cultura que ele estava inserido tinha moldado a vida dele. A gente acha que não, mas molda. Quem eu e você, as pessoas que nós estamos com elas ao nosso redor, nos moldam. As pessoas que nós andamos, muitas vezes nos moldam. E esse homem estava ao redor de pessoas que eram iníquas. Então era certo que existiam coisas dentro dele que precisavam ser mudadas. Lê comigo, por favor, segundo livro dos Reis, 23, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Mas é necessário, porque eu quero que vocês vejam o que ele fez. O capítulo todo, 23, é basicamente mostrando tudo que ele fez de reforma, tá? É lindo o que esse homem fez. Mas vejam, versículo 1. Depois disso, depois de quê? Depois de quê? Depois da palavra profética que a profetisa Uda tinha dado a ele, que ia dar tudo errado, e só ele ia ser livrado. Olha o que a Bíblia está dizendo, olha, depois de receber essa palavra, o que é que ele fez? Ele ficou chateado, não foi? Entrou dentro de um quarto e ficou lá em posição fetal, como dizem. Ele ficou triste. Não, olha o que ele fez. O rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens, tá? De Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Ele disse, eu quero todo mundo reunido, seja quem tem dinheiro e quem não tem, que o problema é geral. Na presença deles, o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrada no templo do Senhor. O rei
Pôs-se junto à coluna e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir tudo e obedecer de todo o coração, de toda a alma os seus mandamentos, aos seus testemunhos e os seus estatutos, confirmando assim a palavra da aliança escrita no livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Reuniu o povo todo, se compromete diante do povo, e ele não é daquele tipo não, tá? Faz você. Sabe daquele tipo de pai que quer ser pai e diz, olha, você tem que fazer isso e isso, mas não dá exemplo nenhum. Não era não, tá? Ele disse, eu vou fazer, está na frente de todo mundo, a aliança é de todo mundo. Todo mundo tem que se comprometer. Versículo 4. O rei deu ordem ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares, aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor os utensílios feitos a Baal, para Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele queimou-os fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e ali levou as cinzas para Betel. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados pelos reis de Judá, para queimar incenso nos santuários locais das cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste de Acera do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e ali reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Além disso, derrubou as acomodações das prostitutas cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, desde Geba até Berseba, profanou os santuários locais onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os santuários locais à entrada da porta de Josué, governador da cidade, que ficava à esquerda da porta. Embora os sacerdotes dos santuários locais não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pão sem fermento com os outros sacerdotes e os seus parentes. Ou seja, eles estavam fazendo coisa errada. Ele disse, até você comer pão sem fermento não é permitido, porque a lei não permite. Então você não pode fazer. E o versículo 10. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Iminom, de modo que ninguém mais pudesse usá-la para sacrificar no fogo seu filho ou a sua filha Moloque. Acabou com os cavalos dos reis que Judá tinha consagrado ao sol e que ficavam à entrada do templo do Senhor, perto da sala do oficial chamado Natã-Meleque, que ficava junto do pátio. Josias também queimou as carruagens do sol. E aqui continua. Veja, o homem foi fazendo tudo o que devia fazer. Ele não parou. Ele foi destruindo tudo que aqueles reis tinham construído. Ele não se acostumou com a estrutura que ele estava vivendo. Se eu quero reunir tudo, eu quero reestruturar tudo, eu quero reformar. Quem já reformou sabe que é muito pior reformar do que construir alguma coisa do zero. Mas ele decidiu reformar a nação. Ele fez uma limpa. Ele fez uma limpa aqui que não, sabe? Era uma coisa absurda. Você vai ver que ele celebrou a maior Páscoa que Judá já tinha visto. Desde os tempos de Samuel. Desde os tempos de Samuel. Não se tinha celebrado. Capítulo 23, se você também quiser, você pode ir lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 34 e 35, vai falar sobre a história de Josias. E você vai ver o que ele fez, como é que ele celebrou a Páscoa. Então, Josias, ele faz tudo isso e não leva em consideração quem ele era. Eu estava aqui nesse instante orando, eu estava dizendo a Deus, Senhor, me dê um coração como o de Josias. E é isso que eu quero que vocês orem nesse momento. Vou pedir até para o louvor poder subir nesse momento. Nós estamos acabando. Mas eu estava orando e estava dizendo assim, Senhor, me dê um coração como o de Josias. E eu disse a ele assim, eu tenho muitas vezes medo de encarar algumas coisas, de estruturar algumas coisas, de reformar algumas coisas. E Deus me disse, ele também tinha, mas fez. Porque muitas vezes você acha que ele não teve receio? Porque podia ser que houvesse uma guerra civil lá, porque ele estava destruindo aquilo tudo. Talvez o povo se revoltasse contra ele.
Mas ele não estava preocupado. Ele estava preocupado com o coração de quem? De Deus. Havia uma ânsia no coração, um anseio no coração de Josias. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero que ele olhe para mim e diga, como ele disse no final, que não houve ninguém como Josias, nem antes e nem depois. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Eu queria que isso ficasse muito claro. Queria que isso ficasse muito claro na nossa mente. O passado explica muitas das consequências que nós já tivemos, mas ela não nos isenta da nossa responsabilidade. O passado explica talvez por que você está do jeito que está, mas você não está isento. Você não está isento da responsabilidade que você tem com você mesmo e sobretudo diante de Deus, de ser um homem que muda, de ser um homem responsável pela palavra, onde quer que você esteja. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora e você orasse comigo. E eu queria que cada um orasse pela sua própria vida. Esqueça da pessoa que está aí do seu lado. E eu queria que você orasse nesse instante. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Jesus, a ter um coração como o de Josias, a ter um coração, Deus, segundo o teu. Eu sei que foi o Senhor que criou, que plantou isso tudo dentro de Josias. E eu te peço, forja em nós esse caráter, Jesus. Forja em nós esse coração reformador, de discípulo, que te ama sem interesse, Jesus.